Olá meninas, tudo bem? Aqui é o Dr. Pablo Arruda falando, sou cirurgião plástico. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês um pouco, tá? Foi-me solicitado responder algumas perguntas, que são perguntas bem comuns, tá? Então foi selecionado 5, tá? E eu vou começar a responder para vocês agora, tá? Então a primeira pergunta é: qual é a idade máxima para fazer abdominoplastia? Tá, então, sobre idade de cirurgia, então não tem uma idade limite. Tá? O que acontece é a condição clínica ou a condição cirúrgica. Se a pessoa, por exemplo, com 80 anos tiver com um coração jovem, um pulmão jovem, ou seja, o corpo aguenta fazer um procedimento, e isso é avaliado antes da cirurgia, tá? No pré-operatório, com exames, com avaliação pré-anestésica. Então, se a paciente tiver condições clínicas de estar fazendo a cirurgia, não é a idade que vai impedir isso. Agora, pode acontecer o contrário também, uma pessoa de 40 anos, 35 anos, jovem, né, com hipertensão, diabetes, que fuma, com problema respiratório, aí a cirurgia não vai ser possível, tá? Porque os riscos aumentam. Então a idade não quer dizer muito, tá? A idade é relativa. O que acontece é que quanto mais velha a pessoa, maior as chances dela ter algumas é, problemas de saúde, problemas de coração, de pressão alta, de diabetes. Tá legal? Então, resumindo, a idade é relativa. A questão da idade é relativa. Segunda questão é: por quanto tempo depois da cirurgia normalmente a paciente usa meia antitrombótica? Então, a meia elástica, tá, é para prevenir trombose que pode acontecer na perna, tá? E essa trombose pode ir para o pulmão, tá? A gente chama de tromboembolia pulmonar, o tromboembolismo pulmonar, tá? A gente costuma indicar usar por 30 a 60 dias após a cirurgia, tá? Então a meia é colocada durante o dia, tá? A paciente ela dorme sem a meia, mas antes de levantar ela veste a meia para dar a caminhada ali em casa mesmo, logo após a cirurgia. Então é indicado de 30 a 60 dias após a cirurgia. Terceira questão é comum a paciente ficar com depressão após a cirurgia? Eu até hoje não vi nenhum caso, ou não que eu saiba, ou não aconteceu comigo. Pode ter acontecido com outros cirurgiões, mas eu ainda não vi um caso desses de depressão após a cirurgia. Tá certo? Na minha opinião, a pessoa que desenvolve uma depressão após a cirurgia, provavelmente ela já tinha depressão antes da cirurgia. Tá? Muitas vezes acontece que tem pacientes que acham que a cirurgia plástica vai resolver algum problema de depressão, alguma questão dessas, né? E que na verdade não é a cirurgia plástica que vai resolver. Na maioria das vezes ela então já tinha depressão, tá? Ela achou que a cirurgia plástica ia resolver e não resolveu. Então, quem tem depressão precisa tomar medicamentos, fazer o tratamento adequado com o psiquiatra, tá certo? Quarta pergunta é: quanto tempo depois posso dormir de bruços depois da mastopexia com próteses? Então, eu recomendo pelo menos aí 30 a 45 dias, tá? Então, 30 dias é o tempo que leva para a prótese, para a cápsula formar ao redor do implante, tá? E manter a estabilidade da prótese, tá? Só que tem a questão da cicatrização também, que a gente precisa levar em consideração, né? Se em 30 dias estiver bem cicatrizado, então já com 30 dias a gente consegue liberar para dormir de bruços. Agora, se a cicatrização demorar um pouco mais, então a gente aconselha a esperar um pouco mais para estar dormindo de bruços até a cicatrização completar. Quinta pergunta é se posso fazer uma viagem internacional com menos de 30 dias depois da cirurgia. Então, viagens internacionais depende do tempo, né, de viagem, tá? Geralmente são viagens longas, então eu recomendo que se espere pelo menos aí umas 3 semanas, tá? Antes da viagem, tá? Mas isso também depende de qual cirurgia foi realizada. Por exemplo, uma cirurgia de grande porte, como uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia ou uma cirurgia combinada, né, de mama com abdômen,
Então a preferência é que espere pelo menos 21 dias antes de fazer a viagem. Agora, cirurgias menores, como uma prótese de mama, por exemplo, dá para viajar, né, uma viagem longa com 7 a 14 dias. Tá? Mas isso também depende de uma avaliação após cirurgia para conseguir liberar com certeza. Mas essa é uma expectativa, tá? De 7 a 14 dias para cirurgias menores e de 21 dias para cirurgias maiores. Tá certo? Então eu agradeço a oportunidade, tá? E se quiserem me acompanhar, se quiserem tirar mais dúvidas, pode me perguntar também no meu Instagram, no meu Facebook, que eu vou estar respondendo para vocês com o maior prazer. Então, obrigado pela oportunidade e até mais.